A professora Maria Lúcia Fatorelli já está aqui, a nossa auditora queridíssima. Tudo bem, Maria Lúcia? Bom dia. Bem-vinda aqui de novo. Bom dia. Bom Mudei, dia. Cláudia, tudo bem? Todos os ouvintes. Desculpa, Fatorelli, eu vou fazer um elogio aqui, não quero ser machista nem nada, mas você está tão bonita hoje, olha. Será que é porque é dia de reunião do Copom? Você caprichou na maquiagem logo cedo, assim? Não, é porque eu acordei feliz de estar aqui amanhecendo, conversando com vocês. Que coisa boa. E com esse público maravilhoso da TV Democracia, que depois eu leio os comentários, eu fico, assim, animada, na certeza que a gente está no caminho certo. O povo aqui adora você, mas não é só o povo daqui, não. O povo em geral adora muito você. Bom, vamos para o que interessa. Desculpa aí o atraso de 5 minutos no começo da sua entrevista. Mas, Maria Lúcia, muito importante a sua opinião aqui sobre esses movimentos todos. Ontem o Stiglitz disse que os juros brasileiros equivalem a uma pena de morte. Que eu estou falando que é suicídio, porque é o governo contra o país, né? O Banco Central é parte do governo, embora seja independente. E, enfim, me parece que não há ninguém, exceto os banqueiros deste país aqui, para defender a manutenção dessa excrescência que é a política de defesa da moeda do Banco Central. Eu queria entender por que é tão difícil assim demover o Banco Central, que hoje deve, mais uma vez, deixar tudo como está, com a Selic 8 pontos percentuais acima da taxa de inflação no Brasil. Anúncio, é difícil demover porque isso é um plano. Eu vou repetir de novo aquela notícia que eu já citei aqui, não sei quantas vezes no seu programa e não sei quantas vezes em artigos, em lives da auditoria. Quando o próprio presidente do Banco Central declarou que tinha que colocar o país em recessão para gerar credibilidade. Ele falou isso, essas aspas, né, estão numa notícia publicada pelo Correio Brasiliense. E o que significa isso, gente? Não tem lógica essa taxa de juros, por isso, Panúcio, que não tem jeito de responder. É uma coisa que, assim, tecnicamente, de acordo com a teoria econômica, não foi só o Stiglitz, prêmio Nobel de Economia, que falou isso ontem. O presidente da Fiesp falou ontem que as taxas de juros praticadas no Brasil são pornográficas. Foi o adjetivo que ele usou. E aí, por que ele falou isso? Porque ele é da ala da Fiesp que se mantém na área da indústria, na área da economia real, na área da produção, da geração de emprego, de desenvolvimento socioeconômico. Porque tem uma ala da Fiesp, que até tentou dar um golpe nele há pouco tempo, que já virou rentista, que já faz as contas ali e vê que é muito mais fácil botar o dinheiro para render lá, a juro extorsivo, e ganhar o rendimento sem fazer nada, do que colocar o dinheiro na indústria, investir, correr risco, enfrentar, né, legislação trabalhista, tudo mais. Então, veja bem, o que interessa para o país? Uma taxa de juros que permita o desenvolvimento socioeconômico, porque o desenvolvimento socioeconômico é bom para todo mundo. Vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar produtos para a sociedade, vai demandar da educação, a formação, a tecnologia, vai demandar tudo isso, tudo puxa o país para frente. Caso contrário, o dinheiro fica esterilizado, fica parado, rendendo juros só para quem tem dinheiro e rendendo juro para banco, né? Que ganha lá na Bolsa Banqueiro, na remuneração diária da sobra de caixa dos bancos. Então, o primeiro ponto para responder a sua pergunta é: não tem lógica essa taxa de juros, não tem base técnica ou econômica. E o segundo ponto é a questão política. Por que o presidente do Banco Central falou que tinha que colocar o país em recessão? Como é que pode passar pela cabeça de alguém deliberadamente programar colocar o país em recessão? Porque ele sabia, está lá na notícia, com todas as letras, que ele sabia que aumentar demais a taxa de juros levaria o país à recessão. E é isso que está acontecendo. Você viu ontem a notícia? Quantas montadoras
tiveram que decretar férias coletivas. Por quê? Já tem um volume enorme de carros fabricados nos pátios, os pátios estão cheios e ninguém está tendo condição de comprar carro. Por quê? Porque o juro está abusivamente alto, não cabe no orçamento das pessoas, além do fato de que um grande contingente da sociedade está ficando desempregado, está ficando empregada, né? Os servidores públicos sem reajuste o tempo todo. Tudo isso tem um juro por trás, porque o juro afeta também o pagamento de juro da chamada dívida pública. Esse dinheiro sai do orçamento federal. Aliás, e afeta Maria Lúcia, todos os outros investimentos. aliás, só para lembrar, o que me surpreendeu ontem não foi nem o Stiglitz condenando a taxa de juros básica aqui no Brasil, foi o Alckmin condenando. O Alckmin, que é um sujeito que, né, joga calado, fazendo o papel do antigo, do ex-vice-presidente do Lula, do Zé Alencar, né? Começando a bater o bumbo contra isso. Agora, Stiglitz, Alckmin, presidente da Fiesp, não tem uma alma nesse país que defenda esse patamar de juros. Agora, a gente sabe de onde é que vem a força para que isso continue se estabelecendo. É do mercado financeiro. Só mesmo os rentistas brasileiros é que defendem, ainda que silenciosamente, essa posição. E eu gostaria de saber de você se você acha que esse pensamento resiste muito tempo na formulação da política pública. Ou seja, se o Campos Neto vai ceder ou se ele vai permanecer à frente do Banco Central com essa vontade mesmo de enfiar o Brasil lá na pré-história da sua própria economia. Olha, Panoso, isso aí vai depender de todos nós, tá? Vai depender de todos nós, de todos que estão nos escutando, de toda a sociedade brasileira. Porque sem pressão, gente, é claro que o poder financeiro é que manda no país e sempre mandou. Essa história do consignado aí deixou claro para quem ainda tinha alguma dúvida quem é que manda no Brasil, tá? É o poder financeiro. E não é só no Brasil, não, é no mundo. Tem aí, não é nada de mão invisível, é o BIS, o que se diz Banco Central dos Bancos Centrais, uma empresa privada que fica lá na Suíça, e que, não por acaso, o Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, ganhou um cargo lá. Ele tem um cargo lá. Claro, pelo servicinho que ele vem prestando a esse poder financeiro à frente do Banco Central. Então, esse é o poder. Agora, por que esse poder manda? Se nós somos a maioria. Por que ele ainda manda? Primeiro, porque os governantes se ajoelham e baixam a cabeça. Tá? Olha o caso do consignado. O Conselho Nacional de Previdência Social foi lá, tomou uma decisão correta de baixar o juro do consignado para 1,7% ao mês. Isso aí dá mais de 20% ao ano. Agora, os bancos chiaram. Chiaram por quê? Se isso está muito acima da Selic, dessa Selic abusiva, se isso está acima do teto de juros vigente na maioria dos países do mundo, e o consignado tem risco zero, a parcela é descontada antes do dinheiro cair na conta da pessoa. Chiaram, os bancos públicos aderiram a esse chilique, e agora o governo está aí vendo um meio termo para o Conselho Nacional de Previdência Social rever isso. O que significa isso? Ajoelhar para os interesses do mercado. 1,7 ao mês já é altíssimo. Tinha que ser muito menos que isso. Não podia ser mais do que 12% ao ano. Até porque assim, a gente não vê nenhum risco nessa operação capaz de justificar, porque descontar em folha de pagamento, o governo paga. Faz 30 anos que o governo do Brasil não atrasa um pagamento. Agora, antes de a gente continuar, para a gente distensionar aqui o clima, Maria Lúcia, eu quero mostrar para você algo que você jamais pensou que ia ver em lugar nenhum. É o efeito calmante das suas entrevistas. Olha isso aqui, ó.
Esse aí é o Tom, filho do Fernando Daflon, recém-nascido, olha aí, ó, prestando uma atenção louca na nossa entrevista aqui, ó. Que fofinho. Olha só que Eu bonitinho. não tinha visto foto. Muito legal, Fernando, um abração. Um abraço Parabéns, a vocês, parabéns Tonho. por ele. Olha, o moleque vai ser, assim, ó, criado sob os argumentos de Maria Lúcia Fatorelli, ó. Esse menino vai ter cabeça bem boa. Rafa, continua, por Sabe por favor. que ele está de olho? Ah, Porque ele sabe que nós estamos lutando pelo futuro dele. com certeza. Se não tirar esse jogo, essas crianças, os nossos jovens, a gente vai deixar uma herança muito, muito ruim, muito vergonhosa para eles. Então, como que é o nome do neném, você falou? Tom, é o Tom. nome do Tom, é filho do Fernando Daflon aqui, membro de chapa e cruz da nossa comunidade aqui. Rafa, Então, toca aí. Tom, em seu nome, Tom, em nome de todas as crianças e jovens do nosso Brasil, olha, fica firme, confia no futuro, porque desde já tem muita gente lutando por vocês, viu? E a gente vai virar esse jogo. Então, gratidão por essa imagem linda, viu? Ganhei o dia. Bonito, bonito. Muito bonito. A Maria Lúcia é guerreiraça aqui. E eu vou entrar numa questão, Maria Lúcia, que ainda não estourou e não é uma questão que está circulando assim com toda a força, mas que já me deixa com umas perspectivas meio esquisitas. É a história do arcabouço fiscal. Um nome muito chique, né, para o teto de gastos do governo Lula, que é o que parece que está virando isso. A gente não tem muita clareza na proposta, né, o que vai vir, o que vai deixar de vir. Ontem o Lula falou que questão de saúde, assim, investimentos em saúde, que ele citou, são investimentos não gastos, palavras do Lula, vão ficar de fora. Ou seja, está meio que definindo ali o que vai entrar, o que vai ficar fora do tal arcabouço fiscal. Nome que eu achei bem curioso, parece que a imprensa usa muito também, o Haddad está usando, mas é um teto de gasto, né, Maria Lúcia? Queria uma avaliação sua sobre essa proposta, né? O Haddad articulando com o Arthur Lira, com o Rodrigo Pacheco, toda essa questão. Já pinta uma criticazinha aqui e outra ali, o assunto não estourou, mas eu queria saber como você está vendo essa proposta, pelo menos os moldes que ela está sendo anunciada agora, né? Está sendo mais anunciada do que detalhada propriamente, né? Com certeza, Rafael. Eu te agradeço por essa pergunta, porque ela tem conexão total com a questão do juro que a gente vinha falando e da criação da crise pelo Banco Central. A criação da crise, gente, ela tem esse objetivo de colocar qualquer que fosse o presidente eleito, ele estaria agora nesse ambiente de crise e submetido, não é, a esse verdadeiro encurralamento, como está na ata da primeira reunião do Copom, que já podia ter baixado o juro, porque a inflação já caiu, não por efeito do aumento de juros pelo Banco Central, pela redução dos tributos sobre os combustíveis e energia, afetando, inclusive, o orçamento dos estados. Mas, enfim, a inflação caiu e o juro continuaram alto e está lá na ata, por receio dos termos do novo arcabouço fiscal. Quer dizer, olha o mercado impondo esse arroxo, né? Até agora, Rafael, como você falou muito bem, a gente tem, assim, umas pinceladas aqui e ali. O máximo de detalhe que já foi dado foi o Alckmin ontem, que falou que vai ter alguma relação lá com a dívida, vai ter superávit, e é preciso que as pessoas saibam o que é superávit, é gastar menos do que arrecada, tá? Para sobrar para os juros da dívida, e vai ter também controle de gastos. Isso é o que a gente sabe que tem. Tudo isso está lá no teto de gastos. O que é o teto de gastos? Um teto que deixou o gasto com a dívida de fora. Um teto que amarrou todos os gastos sociais, gastos com a estrutura de Estado, por 20 anos, coisa que não existe paralelo no planeta, porque não tem a menor lógica econômica, é de uma violência. Ano passado, por exemplo, né, Rafael, nós tivemos recorde de arrecadação, e esse recorde de arrecadação foi totalmente destinado para pagamento de juro abusivo, porque o Banco Central já tinha levado a taxa para 13,75 desde agosto do ano passado. E você viu no final do ano, as universidades estavam praticamente sem funcionar,
os institutos federais sem funcionar, Polícia Federal sem dinheiro para fazer passaporte. Então, assim, a máquina pública totalmente amarrada, servidores públicos sequer sem reposição inflacionária há anos e o excesso de arrecadação indo todo para pagar juro abusivo, sabe? E remunerar a sobra de caixa dos bancos. É preciso sempre lembrar disso. O arcabouço fiscal que a gente precisa é, primeiro, limite de juros. O juro alto sempre foi o rombo nesse país. Um país que se dá o luxo de, historicamente, pagar as taxas de juros mais elevadas do planeta e deixa seu povo passando fome. E deixa faltar dinheiro para educação, para saúde, para segurança pública. Fica aí fazendo uma contra-reforma da Previdência atrás da outra para roubar direitos da população, não é? E dá os maiores juros do planeta para banqueiro e para rentista. Esse é o primeiro ponto de um arcabouço fiscal ético. O segundo ponto de um arcabouço fiscal ético é proibir bolsa banqueiro. Olha aqui, gente, todos vocês que estão nos escutando, raciocinem. Se o Banco Central garante para os bancos diariamente o pagamento de juros sobre todo o dinheiro da sociedade que o banco tem em caixa, vocês acham que esses bancos vão pegar esse dinheiro, que é da sociedade, e destinar para empréstimo, para as empresas, para a população? Se eles têm a remuneração garantida pelo Banco Central? Claro que não! Eles simplesmente fazem um clique e já tem um pagamento lá de juros garantido pelo Banco Central no nível da Selic, nas operações compromissadas, que aqui no Brasil são abusivas, passa de 20% do PIB, enquanto no resto do mundo não chega no máximo 3% lá nas Filipinas. No resto do mundo é 1% e olhe lá, aqui passa de 20%. Por quê? Porque as operações compromissadas estão sendo usadas para remunerar a sobra de caixa dos bancos, que é dinheiro da sociedade, não é dinheiro dos bancos, é dinheiro da sociedade que está depositado lá. E enquanto não acabar essa bolsa banqueiro, o juro não cai. Porque se os bancos têm a taxa Selic ou mais, por que eu falo ou mais? Porque o Congresso aprovou aquele leviano, não tem outro adjetivo, gente, é leviano, projeto de lei 3877 de 2020, que garantiu aos bancos uma remuneração por qualquer quantidade de dinheiro que ele depositar lá no Banco Central voluntariamente. Ele quer depositar 1 bilhão, ele deposita. Ele quer depositar 100 bilhões, ele deposita. E o Banco Central fica obrigado, por lei, por causa desse projeto de lei. E ele é leviano porque ele só conseguiu ser aprovado porque usaram a pandemia para isso. Que a gente não podia ir lá para dentro fazer a denúncia, abordar os parlamentares lá como a gente sempre fez. Usaram a pandemia, usaram o mecanismo de votação virtual para aprovar essa excrescência de depósito voluntário remunerado, para garantir isso para os bancos. É outro mecanismo de bolsa banqueiro. Então, tem que acabar com esses dois mecanismos de bolsa banqueiro que estão funcionando aqui no Brasil. Enquanto não acabar isso, o juro não cai. Esse é o arcabouço fiscal que nós precisamos. Muito bom. Excelente. Um ponto de vista que se fala muito pouco na imprensa, né? Enfim, a gente vai seguir acompanhando maiores detalhes por aqui. Deixa eu introduzir aqui o nosso queridíssimo Tebni, Fábio. Não sei se ele tem alguma questão, a gente falou ontem. Que passa, irmão? É cenário novo? Não. É cenário novo, sim. Eu vou explicar. Maria Lúcia, eu queria saber, você não tem medo que o Paulo Guedes venha assumir a pasta de economia aí? Do jeito que a coisa está? Porque realmente é de assustar. Não dá para acreditar o que está se acontecendo com o Banco Central. Olha, eu acho que uma volta
de Paulo Guedes seria assumir definitivamente, não é, que quem manda no Brasil são os bancos. Porque quem é Paulo Guedes, Tebni? É um banqueiro, inclusive, processado por má conduta, né? Conduta fraudulenta na administração e na operação de mesa de fundos, não é? Um cara que, enquanto ministro da Economia, se apurou que ele tinha dinheiro em paraíso fiscal. Aliás, o Roberto Campos Neto também tem. Nenhum dos dois, gente, se nós tivéssemos um mínimo de ética na administração pública, os dois, quando veio aí aquela operação que mostrou quem tinha conta em paraíso fiscal, os dois tinham que ter sido escorraçados da administração pública. Como é que se admite que uma pessoa que está ali tomando decisões estratégicas mantenha conta sigilosa em paraíso fiscal? E olha que uma das propostas de reforma tributária entregues pelo governo Bolsonaro ao Congresso Nacional previa tributação desses ganhos em paraísos fiscais. E o próprio Paulo Guedes foi lá e tirou isso do projeto. E falou que isso aí não ia render nada para o país. Olha, é de uma vergonha, Tebni, que eu vou te falar. Se volta Paulo Guedes, eu não sei também até que ponto que isso não seria até, por um lado, positivo, para ver se acorda a população, entendeu? Porque a população, em grande parte da população, ainda está adormecida, ainda está iludida, ainda está achando que não precisa lutar, e precisa. Nesse momento, gente, precisamos lutar, tá? Precisamos nos mobilizar para forçar o Banco Central a reduzir essa taxa de juros. Precisamos nos mobilizar para aprovar o projeto de lei complementar 104 de 2022, que limita juros em lei. Juro tem que estar limitado em lei, Tebni. Nós não podemos ficar esperando que o gestor de plantão seja bonzinho. Tem que estar na lei, e o mercado sabe disso. Por isso é que ele coloca a Bolsa Banqueiro na lei, lá no PL 3877. Por isso que ele coloca o que interessa na lei. Não é? Nós temos que colocar o que nos interessa na lei. É claro que vem as críticas, né? Esse projeto de lei não prospera, isso aí não pode limitar. Por que não pode limitar? E limitou gastos sociais. O gasto que precisa de limite é o juro. Por quê? O mercado financeiro já provou que a sua ganância não tem limite. Essa ganância tem que ser regrada em lei. Está mudo, Fábio. Desculpa. Maria Lúcia, só mais uma perguntinha antes de liberar você para o seu dia. O que você acha que vai acontecer nessa reunião do Copom? E mais uma coisa, vou pedir um palpite seu aqui. Como é que você acha que vai ser a ata dessa reunião? Ai, Panúzio. O Copom, todo mundo sabe, né? É a diretoria do Banco Central. É a diretoria do Banco Central. Eles estão submetidos a esse projeto de gerar recessão, a esse projeto de garantir os maiores ganhos do mundo para o setor financeiro e para o rentismo, esse projeto de encurralar o governo, para o governo se ajoelhar e entregar um arcabouço fiscal mais rígido possível, não é? Então, eles fazem parte disso. Agora, nós temos que também levantar um movimento de apuração de responsabilidades. Tem legislação, está na Constituição. Todo ato público, ele tem que ter uma motivação expressa. Ele tem que ter uma justificação que se sustente.
esses gestores do Banco Central, o Ministério Público pode abrir ação, porque eles estão, primeiro pela declaração do presidente, né, de deliberadamente jogar o país em recessão. Isso aí já caberia uma ação em relação a isso. E esses diretores também. Eles estão encurralando o país, quem tem que ser encurralado são eles. Eles é que têm que ser responsabilizados pelo estrago, pela quebradeira de empresas que eles estão impondo ao país, pelos milhões de desempregados e desesperados. Quanta gente está até se matando por conta dessa condição econômica desse país. E isso seria um absurdo em qualquer lugar. Mas aqui no Brasil é um absurdo maior ainda. Porque o Brasil tem todas as condições, todas. Não falta nada nesse país, só falta vergonha na cara. Falta ética. Então, eu espero, Panunzio, que o presidente do Banco Central, que está lá no Copom, e os seus diretores ponham a mão na consciência. Como fala a música maravilhosa do músico Arum, criador do violão cósmico, que fez uma música que toca em todas as lives da Auditoria Cidadã da Dívida. Eu espero que esses diretores e esse presidente ponham a mão na consciência. Enxerguem o dano que vergonhosamente eles estão provocando ao país, que eles estão causando às pessoas. E parem com isso. E vamos continuar vigilantes, vamos continuar denunciando e também procurando os órgãos de controle. Porque não é possível que continue essa política monetária suicida e Ministério Público, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, Congresso Nacional, que tem atribuição de vigiar o executivo, não façam nada. É preciso mudar essa história de uma vez por todas. Chega! Já chegou num ponto, antes, Panunzio, só movimentos sociais gritavam, né? Agora já é o presidente da Fiesp, já é o Nobel de Economia. Um bom setor do governo está gritando contra as altas taxas de juros. O que falta para tomar providência? Para ver que essa política monetária do Banco Central não tem como continuar prosseguindo, não é? Agora, se eles não baixarem os juros e vierem com outra desculpa esfarrapada, nós vamos procurar esses órgãos. Nós vamos enviar carta para cada um e mobilizar a sociedade para cobrar providências. Porque Banco Central independente não quer dizer que ele pode fazer tudo que dá na telha, não. Não é? Ainda tem uma Constituição nesse país, ainda tem regras, ainda tem órgãos de controle que precisam funcionar também na área financeira. Eles têm funcionado muito bem em outras áreas, mas na área financeira não estão funcionando. Tem uma falha, uma fratura que precisa ser sanada. E no que a Auditoria Cidadã puder contribuir para isso, cobrando, levando tudo que a gente já tem apurado ao longo dos nossos 23 anos de história, como já levamos ao Ministério Público em outros momentos, já levamos ao Tribunal de Contas, o Congresso Nacional, então, nem se fala, vamos continuar levando, a gente vai continuar a fazer. Então é isso, gente, vai depender de todos nós, e todo mundo que está nos ouvindo aqui, ó, que vai lá, compartilhem as coisas que a Auditoria Cidadã tem colocado nas redes, eu também coloco nas minhas pessoais para ajudar, compartilhem, comentem, para que isso ganhe força, não é? Muito bom. Maria Lúcia, é muito bom ter você por perto. Eu agradeço muito a sua disposição aqui de atender a gente sempre, tá?
É muito importante ouvir você falar, porque o pensamento crítico, o pensamento anti-hegemônico, é cada dia que passa mais abafado no Brasil. E você é uma voz super forte, firme, e é muito importante. Então, esteja sempre por aqui, viu, Maria Lúcia? E quero lembrar para o pessoal que quando ela não está aqui, ela está lá na Auditoria Cidadã da Dívida. Então, todas essas posições que ela traz para cá, são posições que ela já manifestou ali na Auditoria Cidadã, que é importantíssima, como um contraponto a essa visão hegemônica de política econômica absolutamente digna do período do laissez-faire, né? O capitalismo sem travas, sem limites. Então, um beijo para você, muito obrigado, Maria Lúcia, e até a próxima. Eu que agradeço, querido Panunzio, Rafael, e também ao nosso amigo Tebni, e todos os ouvintes aqui. Gente, gratidão enorme, bom dia para vocês, viu? E vamos ficar de olho, hein? De olho nesse arcabouço, de olho nesse Copom. E outra coisa, hoje tem atos contra o juro em todas as capitais onde tem sede do Banco Central. Eu não podia esquecer de dar esse recado aqui. Hoje colocar tem ato também público. várias. Oi? Eu ia citar exatamente essa informação. Centrais sindicais convocando manifestações. Hoje varia o horário, né? Então tem que ver a cidade de cada um, onde eles estão ocorrendo. Mas são atos que a imprensa não vai dar notícia nenhuma, né, Maria Lúcia? Nem se espera isso. Que é contra o presidente do Banco Central. É contra os juros. Mas tem muito hashtag fora Campos Neto rolando por aí. E, enfim, posso trazer mais detalhes aqui sobre horários nos próximos minutos, mas as centrais sindicais estão convocando atos realmente perante bancos centrais e, pelo menos na imprensa alternativa, terá destaque. Na grande imprensa, não acredito nisso, pelo menos em princípio. Pois é, mas o povo está se levantando. Bom dia, gente. Bom dia. Maria Lúcia. Obrigado, viu? Grata a vocês. Tá. Força na luta aí.